Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Marcelo Barros e eu vim aqui hoje para poder compartilhar com vocês o conhecimento que eu adquiri a respeito da montagem do cubo mágico. Eu tenho aqui em minhas mãos um cubo mágico que minha filha ganhou de presente de Natal, então estamos com ele há mais ou menos um mês e eu acabei usurpando aqui o brinquedo dela e comecei a me divertir com ele e tentar entender como é que funciona a lógica de montagem do cubo mágico. Eu já havia, muitos anos atrás, brincado com um desses, mas eu não havia conseguido fazer a montagem do cubo, então desisti. Então tem hoje mais ou menos um mês, que quase um mês eu estou com esse cubo em mãos, e eu também tentei fazer a montagem dele sozinho por minha conta, mas eu não consegui fazer a montagem completa. Eu chegava a conseguir montar uma face do cubo, montava uma segunda face, mas na hora que eu fazia a movimentação das peças, desmanchava a face e eu tentava colocar no lugar e já não lembrava mais onde é que eu tinha mexido e ficava uma bagunça só. Então eu acabei recorrendo aos diversos vídeos e tutoriais que há no YouTube, e são tutoriais muito bons. As pessoas realmente são muito boas, elas explicam várias técnicas, tem a nomenclatura das movimentações, sentido horário, sentido anti-horário, a movimentação direita, movimentação esquerda, movimentação no topo, movimentação na parte de baixo, enfim. Então elas explicam de várias formas a maneira mais rápida ou mais adequada de montar o cubo. E realmente eu peguei um ou dois tutoriais e consegui com sucesso, consegui ser bem sucedido aqui na montagem do cubo. Só que não era o suficiente para mim apenas montar assistindo um tutorial, porque na verdade eu segui os passos, mas eu não havia entendido por completo como funcionava a movimentação das peças. Por que que aquele movimento que era indicado, por que que ele dava determinado resultado? E para mim não era o suficiente apenas isso, tá? Então eu estudei um pouco mais dele e agora eu vou explicar para vocês o que eu aprendi e compartilhar com vocês esse conhecimento. A princípio eu não vou seguir esses algoritmos que o pessoal explica, que esses algoritmos aqui dentro da ideia do cubo mágico é uma sequência de passos que você faz para que determinadas peças fiquem em determinados lugares. E eu vou não seguir por completo, dizer essas nomenclaturas, gire à direita no sentido horário, sentido anti-horário, faça o movimento do topo no sentido horário, porque a maioria dos vídeos explica isso e eu queria explicar de uma maneira diferente. Explicar de uma forma para que vocês pudessem entender por que a movimentação das peças, a movimentação aqui do cubo, coloca as peças em determinadas posições. E também explicar para vocês como funciona a ideia do cubo, tá certo? Então vamos começar. Em primeiro lugar, o cubo ele é composto por 6 cores, 6 faces, né? A gente pode concluir aqui do cubo. Vamos primeiro aqui também chegar a algumas deduções e conclusões. O cubo tem essas 6 cores, como eu comentei, e cada cor se encaixa em um lado específico. E como é que eu sei o lado, por exemplo, que se encaixa essa peça vermelha? Por mais que eu monte todas as peças vermelhas aqui, ela não vai ficar no meio na cor correta. Então, essa peça do meio, que é o eixo do cubo, ela determina aonde ficará aquela cor específica. Por exemplo, esse eixo aqui branco, ele me indica que todas as peças brancas ficarão desse lado. O eixo laranja me indica que todas as peças laranjas ficarão desse lado, e assim por diante. O eixo azul, o eixo amarelo, o eixo verde e o eixo vermelho. Tá? Então, essa é a primeira dedução que podemos fazer. Uma outra dedução que podemos fazer é que a peça branca nesse cubo, eu não sei se em todos, mas talvez seja um padrão, mas a cor branca ela fica oposta à cor amarela e vice-versa. A cor laranja
fica oposta à cor vermelha e a cor verde oposta à cor azul. Tá, ó. Azul, verde, amarelo, branco, branca, e a cor vermelha oposta à cor laranja. Tá certo? Então essa é uma segunda dedução que podemos ter. Outra dedução é que sempre que você vai movimentar o cubo, seja no eixo horizontal superior ou inferior, ou no eixo vertical direito ou esquerdo, sempre o eixo central não vai se mover. Ó. Por mais que eu faça os movimentos, o eixo permanece no lugar. Tá? Claro, a não ser que você mexa o eixo de lugar. Aí ele vai sair, mas se você não movimenta o eixo, as peças se movimentam por elas mesmas e, o eixo se mantém sempre no lugar. Ó. Por mais que eu movimente, sempre o vermelho vai estar aqui nessa posição que eu peguei o eixo verde, coloquei na minha frente. Na parte de cima é o eixo branco. Na parte da esquerda é o laranja e na parte da direita o vermelho. Não importa a movimentação que eu fizer, ó, vocês vão ver que eu fiz várias movimentações aqui, sempre vai continuar o eixo vermelho, o eixo laranja e o eixo branco aqui em cima. Eles não se movimentaram de lugar, tá certo? Então é uma outra dedução que podemos fazer. E agora vamos a uma quarta dedução. É que a gente tem essa peça central, a gente tem as peças horizontais e verticais, e a gente tem aqui as peças do canto. As peças horizontais ou verticais, elas são de duas cores. E essas cores indicam onde essa peça tem que ficar. Por exemplo, essa peça que é branco e azul, ela tem que ficar para um lado branco e virada para o eixo branco e para o eixo azul. Nesse caso, onde é que está o eixo branco? Ó, o eixo branco está aqui e o eixo azul está aqui atrás. Então, o lugar dessa peça é aqui, ó, com o lado branco virado para cá e o eixo e o lado azul virado para cá. Ó. Então, essa pecinha que está aqui, desse lado, ela tem que ficar exatamente aqui. Olha só. Esse seria o lugar dessa peça. Olha só, tá? Mesma coisa, por exemplo, da peça vermelha com verde. Onde é que está o vermelho com verde? Ó, o vermelho aqui, desse lado, e o verde aqui. Então, essa peça ela tem que ficar nessa posição. Claro que aqui ela está invertido, mas o lugar certo dessa peça é nesse lugar. E aí aqui o nosso trabalho é em reposicionar essa peça de uma maneira que o verde fique para cá e o vermelho fique para cá, tá certo? Mas essa é uma dedução que nós podemos fazer. Uma quinta dedução são as peças do canto. Essas peças do canto elas são compostas por três cores e elas seguem a mesma lógica. No caso dessa peça aqui, que ela é vermelha, azul e amarela, ela tem que ficar no encontro desses eixos, do eixo azul, do eixo verde, do eixo vermelho e do eixo branco, tá? Então, onde é que está o eixo? Vamos procurar com o eixo vermelho, azul e o amarelo. Vamos lá. O eixo azul está aqui. Onde é que está o vermelho? O vermelho está aqui. Então, vamos ver. Aqui, olha só. Vermelho, vermelho, azul, azul, amarelo, amarelo. Quando você acerta dois eixos desse, o terceiro eixo ele está correto. Desculpa, quando você acerta duas faces dessa peça, a outra face também fica correta. Tá certo? Então é isso que a gente precisa observar. Outra observação que a gente tem que ter aqui, que é a última observação que eu vou fazer, é com relação à posição do cubo. Se você for trabalhar o cubo, por exemplo, vamos supor, eu quero colocar o verde aqui e arrumar essa cor, essa peça verde e vermelha. Então o verde está aqui agora em cima, eu movimento, faço isso aqui,
viro para cá. Beleza, ó, coloquei a peça no lugar. Mas vocês viram que eu movimentei o cubo na minha mão e o eixo que estava na parte de cima, que era o verde, agora ficou na minha frente. E o eixo vermelho ficou aqui. Aí vamos supor agora que eu quero montar a peça vermelha com azul. Onde é que está a peça vermelha com azul? Está aqui, ó. Então eu vou fazer isso e vou colocar aqui a peça vermelha com azul. Montei o azul. Se você observar, você começou mexendo no eixo verde para cima e agora ele já está lá embaixo. Vai ter uma hora que, no decorrer da movimentação sua do cubo, você não vai saber mais onde você estava. Então é ruim. E essa foi uma dificuldade que eu encontrei, que foi ficar girando o cubo na minha mão, perder a minha referência. E aí eu não sabia mais o que eu estava fazendo, porque eu acabava esquecendo, e também não sabia posicionar o cubo novamente no lugar. Então é interessante que você adote uma das cores para ser sempre a sua referência. O que o pessoal normalmente indica é que você utilize a cor branca para ser a sua referência. Mas você pode usar o amarelo, o laranja, o azul, a cor que você preferir. Eu, como me acabei nesse período que eu estou com o cubo me acostumando com a cor branca, então eu vou utilizar essa cor branca sempre como minha referência na montagem aqui do cubo nos próximos passos que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Então, pessoal, nesse vídeo, para ele não ficar muito longo, eu vou encerrar por aqui passando essas deduções que eu tive em relação ao cubo mágico, para que vocês entendam primeiro o funcionamento das peças, onde as cores precisam ficar e também como funciona a sua movimentação, a questão dos eixos que não devem sair do lugar, eles nunca se movimentam, eles apenas giram, eles servem para você girar as colunas horizontais e verticais, tá certo? E no próximo vídeo, pessoal, eu vou mostrar para vocês como é que a gente encaixa as peças no lugar, qual é a lógica de encaixe das peças, tá certo? Então, agradeço aí o tempo que você esteve comigo e até o próximo vídeo. Muito obrigado!